Olá, meu nome é Thaís Provenzi e este é o meu trabalho de conclusão, análise do tema óleos essenciais com estudantes do ensino médio de uma escola pública de Novo Mundo. Meu orientador é o professor Dr. Jorge Laísson da Silva Oliveira. Os óleos essenciais são matérias-primas de muitos itens que usamos no nosso dia a dia. E alguns deles são alimentos, bebidas e como aromatizantes. Ultimamente, está crescendo a utilização na área da farmacêutica. Ou seja, os compostos dos óleos essenciais apresentam propriedades que podem ajudar a curar ou inibir doenças que assolam a nossa sociedade, como, por exemplo, alguns compostos de óleos essenciais estão mostrando eficiência no combate de células cancerosas. Mas, na produção dos óleos essenciais, eles são obtidos em pequenas quantidades, ou seja, os óleos essenciais são sempre produzidos em pequenas quantidades, mesmo que a matéria-prima seja produzida em grandes quantidades. Os óleos essenciais, eles apresentam misturas complexas. Essas misturas lhe conferem certas características. Por exemplo, os óleos essenciais apresentam alta volatilidade, ou seja, que quando em contato com luz e calor, eles vão evaporar e liberar um odor característico da sua planta da qual ele foi extraído. Um exemplo é o óleo essencial de lavanda. Como a gente conhece, o cheiro característico do óleo essencial de lavanda ou dos perfumes de óleo de lavanda são sempre suaves, alguns apresentam uma fragrância forte. E este trabalho foi aplicado o tema de óleos essenciais no ensino-aprendizagem para as matérias de Química e de Biologia, como meio de contextualizar os conteúdos para a realização do minicurso. Por quê? Os alunos atualmente eles têm acesso a grandes quantidades de informações. Quando se tem muitos sites e blogs que apresentam a utilização dos óleos essenciais e alguns não apresentam um estudo de eficácia dos mesmos. E, por eles terem acesso à informação, a escola acaba ficando como um ambiente obsoleto, já que, para eles, tendo acesso a tal informação, a escola já não se faz necessária. O objetivo geral é avaliar o nível de conhecimento dos estudantes sobre a temática dos óleos essenciais. Objetivos específicos foi desenvolver a atividade de um minicurso, que neste minicurso era apresentado alguns compostos presentes nos óleos essenciais e as suas aplicações em certas áreas, como saúde, produção de potencializador de fertilizantes, produção de inseticidas e pesticidas. Este trabalho, como tinha por objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes de uma escola pública sobre o tema de um questionário online. Mesmo que os óleos essenciais sejam produzidos em pequenas quantidades, eles ficam presentes nas plantas em áreas características, como folhas, caule, casca e raízes. Alguns óleos essenciais são encontrados em frutas e em flores, como rosas, e um exemplo é jasmim, uma flor, e os óleos essenciais, geralmente, quando se tratam de flores, são extraídos das suas pétalas, principalmente. E a função de um óleo essencial
é um mecanismo de defesa e de atração. Esse mecanismo de defesa ele vai atuar para inibir micro-organismos e repelir contra predadores. E os óleos essenciais, eles atuam como atrativo de insetos e agentes polinizadores, como os pássaros. O óleo essencial, algumas vezes, ele atua como atrativo de agente polinizador, por exemplo, em espécies como o beija-flor. Aqui eu apresento da tabela do quadro que está no TCC, que este é um dos compostos que foi apresentado aos estudantes. Este composto isolado do óleo essencial de erva doce, por exemplo, ele tem ação antibacteriana e antifúngica. Também apresenta propriedade antiespasmódica e inseticida de acordo com os respectivos artigos. Muitos outros óleos essenciais que estão lá presentes no quadro, por exemplo, eles apresentam outras propriedades isoladas, como também eles podem apresentar propriedades em conjunto quando vinculados com outros compostos. Então, este composto, sendo apresentado como anetol, foi um dos compostos apresentados aos estudantes no minicurso. Durante o minicurso foram apresentados a eles 4 compostos, que são os 4 primeiros compostos que estão no quadro do TCC. Um exemplo é o de limoneno, que em estudos ele apresentou a atividade anticancerígena, ou seja, ele age como indutor da morte natural das células cancerosas e também inibindo o seu crescimento. Como eu dito anteriormente, este trabalho tem o intuito de apresentar aos estudantes alguns dos compostos presentes nos óleos essenciais do quadro 1, ou seja, no minicurso, os compostos apresentados aos estudantes foram os 4 primeiros compostos do quadro. Materiais e métodos. O método aqui é utilizado, o primeiro, foi uma pesquisa de caráter qualitativo com os estudantes, que foi a apresentação e disponibilização de um questionário online individual para os alunos que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e do minicurso. O minicurso ele foi apresentado posteriormente ao recebimento das respostas do questionário dos estudantes. Antes da aplicação do questionário online, foi passado aos estudantes um termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, esse termo iria assegurar aos estudantes que sua identidade não seria divulgada. Nome, fotos, endereço, número de telefone, ou seja, a sua identificação, seu anonimato seria assegurado e que, em hipótese alguma, ele seria divulgado com nome ou foto do estudante. Então, após passar esse questionário, esse termo para os estudantes que assegurava o anonimato, aceitaram participar voluntariamente 10 alunos, que correspondiam a 2 turmas de terceiro ano do ensino médio. Essas turmas são, respectivamente, do período matutino e do período vespertino, ou seja, manhã e tarde, da Escola Estadual de Educação Básica André Antônio Matti. Aqui temos uma foto da estrutura da escola, que conta com atendimento aos alunos durante os períodos da manhã e à tarde, e espaço aberto para as atividades escolares, como refeitório,
auditório, quadra poliesportiva e em áreas de biblioteca e laboratório de informática. O questionário minicurso. O questionário, após, como eu disse anteriormente, os alunos assinarem o termo, então o questionário foi passado aos alunos de forma online. E já que, por causa da pandemia, não seria possível passar um questionário presencial e então discutir as perguntas com eles naquele momento. Então, esse questionário ficou online para então se analisar o nível de conhecimentos deles sobre o tema. E o minicurso, então, após o recebimento das respostas por parte dos alunos, o minicurso foi elaborado para, então, explicar sobre o tema óleos essenciais e também sanar as dúvidas quanto às perguntas que foram disponibilizadas no questionário. Este minicurso ele foi elaborado a ter o seguinte: temas, subtemas a ser trabalhados, como óleos essenciais, suas características, algumas diferenças com outros óleos, como óleos vegetais, a apresentação de um pequeno vídeo sobre em quais áreas da planta os óleos essenciais são encontrados, algumas aplicações, como na área da saúde e na área da medicina, como na área da indústria de produção de fertilizantes e na área da alimentícia. Os resultados obtidos foram que as respostas foram as seguintes. Na primeira pergunta, as respostas indicavam que os alunos sim tinham conhecimento sobre os óleos essenciais, mesmo que na forma mais comum. Essa forma mais comum seria os perfumes. Eles são mais divulgados na mídia. Então, a associação que os alunos têm é que os óleos essenciais são destinados para a área de perfumaria. Souza analisou essa mesma questão. E o resultado que Souza obteve e quanto a mim foram que as respostas estavam inconformes, estavam parecidas ou iguais, já que Souza avaliou o tema numa forma de interpretação pedagógica com abordagem qualitativa. Ou seja, quanto eu e Souza, a gente encontrou, por parte das respostas dos estudantes, a mesma resposta. Ou seja, como no quadro aqui, no gráfico, a pergunta 1 se referia: você sabe o que são óleos essenciais? Sendo assim, os estudantes, 83% respondeu que sim, nenhum respondeu que não, e 17% talvez. Isso mostra que, de alguma forma, eles sabem sim o que são óleos essenciais e a outra parte, talvez, ou de alguma forma, não ligou uma coisa, o tema, um com o outro. Talvez tenha ouvido falar sobre óleos essenciais, mas que não ligou o óleo essencial com uma atividade do viver dele. A segunda pergunta se referia ao processo de ensino. E os estudantes responderam que sim, que os professores costumam inserir os elementos de óleo essencial no decorrer das atividades como forma de exemplificar os respectivos temas a ser trabalhados. Foi encontrado que, nas aulas de química, os óleos essenciais estão mais inseridos na forma de estrutura química e de suas funções orgânicas. Ou seja, o óleo essencial tem mais abrangência de ser trabalhado na área de química do que em biologia.
Em biologia, ele vai entrar de forma em menos conteúdos. Ele vai entrar em umas partes da biologia como por exemplo, um tratamento para doenças ou sua ação no DNA de um vírus, ou do RNA de um vírus, por exemplo. Ela não vai entrar de forma tão abrangente quanto na área de química. Souza também analisou que sim, que os óleos essenciais possibilitam ao professor desenvolver os conteúdos científicos, ou seja, esse conteúdo científico vai ser melhor aceito pelos alunos. Ele não vai ser algo ou um item em que ele vai precisar apenas decorar para o momento da prova, e que sim é que ele vai carregar esse conteúdo, esse conhecimento para a vivência dele, o ambiente em qual eles estão inseridos, e vai possibilitar aos estudantes um olhar mais crítico para a vida deles, ao meio ao qual eles estão. Então, a pergunta 2 se referia no processo de ensino. Você já ouviu falar sobre óleos essenciais? Sendo assim, 67% respondeu que sim, não houve respostas não, e 33% respondeu talvez. Em partes, como eu disse antes, se eles têm ouvido falar dos óleos essenciais no momento, no ensino, no momento de aula, a maioria deles eu já ouvi falar, mas na área de química, mas não tanto na área de biologia. Como eu disse anteriormente, os óleos essenciais têm mais abertura na área de química do que em biologia. Essa talvez seja um ponto a qual tenha que ser trabalhado, mas para que então os óleos essenciais sejam trabalhados mais abertamente na área de biologia. Na pergunta 3, se referia qual o entendimento que os alunos têm sobre óleos essenciais usados no seu dia a dia. As respostas obtidas foram que os óleos essenciais são mais usados apenas nas áreas de cosmético, beleza e aromaterapia. Como eu tinha explicado no início, essa resposta talvez tenha porque nessas áreas o produto contendo óleo essencial ele é mais divulgado, mais anunciado em redes sociais e anúncios na internet, ou seja, são mais visíveis, o que vai fazer parecer para os alunos que os óleos essenciais, a produção destes, são destinados apenas para essas áreas. Bispo Rezende nos diz que os óleos essenciais não são produzidos apenas para uso nestas áreas. São para indústrias químicas, sim, também para a indústria da cosmética, na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica. E também são utilizados em larga escala como fragrâncias, fixadores de fragrâncias e em composições de fármacos. Ou seja, o óleo essencial, a destinação dele tem uma alta abrangência pela sociedade. Que esse óleo essencial ele vai ser destinado à produção de muitos itens, não daqueles que a gente esteja acostumado, como perfume, maquiagem, produtos cosméticos no geral, mas também nos produtos de alimento na qual a gente consome e também nos remédios, a qual a gente costuma comprar em farmácias ou em fármacos manipulados. Ou seja, a pergunta 3 referia: para que servem os óleos essenciais? 33% respondeu que era para a área da saúde, 50% para a aromaterapia, 33,3% para a fonte de nutrientes e 16,7% para fertilizantes e 66,7% para a indústria de cosmético e beleza. Como eu tinha dito anteriormente, por esses serem amplamente divulgados, eles passem a entender que os óleos essenciais são utilizados apenas para as áreas da aromaterapia, cosmético e beleza.
sendo que as demais não são utilizadas ou não há nenhum uso destes. A pergunta 4 referia-se se eles fazem algum tipo de uso de óleo essencial no dia a dia. E as respostas foram que sim, que eles usam, a maior parte em perfume. Perfumes estes que apresentam em sua composição óleos essenciais mesmo que em mínimas quantidades. Vitor Rezende também nos diz que os óleos essenciais são comercializados na forma beneficiada ou bruta, e que sim, eles são destinados para a fabricação de perfumes e outros produtos como produtos de higiene, mas que não necessariamente os óleos essenciais tenham apenas a destinação apenas e essencialmente para a área de perfumaria e cosmético. Ou seja, a pergunta 4 referia-se no seu dia a dia ao que você faz uso que tem óleo essencial. Segundo as respostas, 83,3% responderam que foram perfumes, 33,3% para chás, 50% para produtos de limpeza, 33,3% para produtos de higiene e outros 33,3% para temperos. Temperos no geral, como pimenta, orégano, alecrim e entre outros. A pergunta 5 refere-se a que aos estudantes tenham conhecimento sobre as estruturas dos óleos essenciais. Segundo as respostas, sim, eles têm conhecimento, mas por algumas vezes eles confundem os óleos essenciais com óleos vegetais. Por quê? Antes de apresentar a estrutura química de um óleo essencial e uma estrutura de um óleo vegetal, quando se pergunta sobre óleo essencial, eles ligam óleo essencial a óleo vegetal. Dado que o óleo vegetal é explicado como óleo que vem de plantas, mas não especifica necessariamente que parte da planta. Óleos vegetais necessariamente vêm de oleaginosas ou de sementes, como exemplo de milho e de soja, de semente de mamona e entre outros. Os óleos essenciais, sim, são extraídos de plantas, mas não de derivações como sementes, como é no caso dos óleos vegetais. Mas quando são perguntados o que são óleos vegetais e se por um acaso eles têm alguma diferença, eles não sabem explicar, já que eles recebem a explicação de que óleo vegetal vem de planta e então, como o óleo essencial também provém de plantas, os dois são iguais ou parecidos. Cotetzo e Gonçalves nos dizem que os óleos essenciais são terpênicos, mas há outras terminações, mas que estes apresentam funções orgânicas como álcools, aldeídos, cetonas, ésteres e fenóis. E Groza nos explica que óleos vegetais são compostos basicamente por gorduras e ácidos gástricos. Ou seja, se você pegar, de acordo com esses artigos, se você for analisar a estrutura de um óleo essencial e um óleo vegetal, você vai perceber as diferenças, já que óleos essenciais apresentam funções orgânicas, enquanto os óleos vegetais são cadeias amplas, e não apresentam nenhuma outra função orgânica. Tendo em vista que a diferença só se consegue explicar a diferença de uma forma mais plausível para os estudantes, assim como que você explica de onde provém cada um dos dois e apresentando a estrutura orgânica ou a estrutura de cada um. Sendo assim, a pergunta 5 referia-se: você saberia identificar quais compostos químicos abaixo são componentes dos óleos essenciais? Desta maneira, 66,7% respondeu mentol, 66,7% respondeu limoneno e outros 50% responderam que eugenol são compostos ou componentes que fazem parte dos óleos essenciais. E então, os dois últimos
Ácido palmítico, que não faz parte dos óleos essenciais, sendo um óleo vegetal, assim como o ácido linoleico, receberam as seguintes respostas. 50% dos estudantes considerou o ácido palmítico como um componente do óleo essencial. Dado que expliquei a leve confusão com cada um dos dois e como eles são explicados às vezes por as pessoas em torno deles. Ou dos 33,3%, consideraram que o ácido linoleico também seria um componente dos óleos essenciais, sendo que não. Esses dois ácidos são óleos vegetais e não óleos essenciais. Com isso, a apresentação do minicurso foi para tirar as dúvidas ou discuti-las, as perguntas citadas anteriormente, e discutir sobre o assunto. Também a apresentação de como os óleos essenciais são usados em cada área da sociedade e como ultimamente eles estão sendo aplicados em outras áreas, como áreas da saúde, da farmacologia e da agropecuária e da alimentação. Tal explicação no minicurso, juntamente com outros componentes lá no minicurso apresentados, levantou a curiosidade dos estudantes sobre o tema, sendo que alguns estudantes de uma das turmas me propôs fazer uma pequena aula de extração de óleos essenciais. Eles me proporam para que em umas aulas de química eu confeccionasse juntamente com eles um pequeno destilador de óleos essenciais e que nessa aula, juntamente com eles, nós faríamos a extração de óleos essenciais. O que se mostrou que não fosse possível realizar tal aula, já que a escola não possui estrutura, ou seja, não há um laboratório de ciências ou de biologia na escola e que não tem material para a fabricação de um mini destilador. E dado aqui as circunstâncias que os elementos que seriam ali manipulados, a escola não portaria estrutura para tal manipulação. Dada a explicação, os alunos se mostraram um pouco chateados, já que não seria possível, mas que apresentaram que gostaram do tema ao que foi apresentado no minicurso, já que eles perceberam que os óleos essenciais não são agregados apenas usados ou utilizados ou agregados a apenas uma área, como a área da cosmética, e sim em outras áreas das quais eles não tinham conhecimento ou pensavam que não fosse utilizado. Ainda assim, aqui temos uma foto da apresentação do minicurso na turma A, do terceiro ano do período matutino. Turma esta que apresentou interesse de fazer uma aula, aqui me propôs fazer um mini destilador em uma aula para extração de óleos essenciais. Como eles assinaram um termo, ficou assegurado que essas fotos que foram tiradas não fosse mostrado o rosto dos estudantes e que nem que eles fossem identificados no questionário online. A segunda foto mostra a apresentação do minicurso na turma do B, do período vespertino. Tanto a primeira quanto a segunda turma são turmas do terceiro ano do ensino médio. Na turma do período matutino, o minicurso foi apresentado em uma aula de química e na turma do período vespertino,
O minicurso foi apresentado em uma aula de biologia, as duas no mesmo dia. Considero que os estudantes mostraram que sim, que têm conhecimento sobre óleos essenciais e que por algumas vezes um professor de química coloca o tema óleos essenciais em suas aulas, mas na forma de estrutura química, a demonstração de uma estrutura química e funções orgânicas. Dado esse na pesquisa que se mostrou satisfatório, dado que em alguns os óleos essenciais não são apresentados aos estudantes, sendo eles descobrindo o tema óleos essenciais na internet, principalmente. E é quando eles se apropriam de alguns conhecimentos ali repassados que são, certamente alguns são duvidosos. Mas perante a qual os estudantes demonstraram ter um interesse, eu me mostrei satisfeita. Como eu tinha citado anteriormente, os estudantes da turma A apresentaram maior interesse pelo tema do que a turma B. Já que na turma A, esse professor de química costuma falar um pouco sobre óleos essenciais no formato de estrutura química e falar sobre eles. A turma B, por não apresentar muito interesse, foi pelo qual o minicurso foi apresentado na aula de biologia e que, como eu tinha dito, nas aulas de biologia, ao parecer, os óleos essenciais não têm tanta abrangência ou não é citado, por parecer que eles não vai agregar ao conhecimento ao estudante ou que pelo qual o professor talvez não consiga ver um espaço ao qual a temática de óleos essenciais não pode ser inserida ali durante as aulas. Concluo que as temáticas de óleos essenciais aplicadas nas aulas abrangem os conteúdos de química e biologia. E elas vão facilitar o entendimento do estudante com os conteúdos que são apresentados durante as aulas. E que este vai ajudar a ele entender que um conteúdo científico, como exemplo, ele não é só teoria. E na prática, ele vai estar presente na vivência, na vida dele. Dado a isso, no minicurso, quando eu demonstrei a eles que os óleos essenciais, eles não estão presentes no frasco beneficiado, ou seja, no óleo essencial beneficiado, pronto embalado num frasquinho, mas que sim, que ele está presente na planta em vivo, por exemplo, no tempero que a tia, que a mãe, que a avó usa, que ela colhe na horta, o óleo essencial está lá, naquela planta, mas que ele não foi retirado, não foi beneficiado. Ou seja, para fazer um uso de óleo essencial, não é necessariamente você usar o produto pronto. Mas você utilizar a planta, você já está fazendo a utilização de óleos essenciais. Quando eu apresentei esta curiosidade para eles, eles ficaram surpresos. Ou seja, quando você traz a temática de óleos essenciais, mostrando que este está mais perto da sua vivência do que como um conteúdo teórico, eles começam a entender que aquilo faz parte da vida deles e não só um tema aleatório trabalhado na escola. E que sim, eles vão utilizar aquilo
na vida e vão levar esse conhecimento ao longo por exemplo, na sua carreira de estudante. Isso se alguns continuarem. Então, sim, o óleo essencial aplicado na educação contribui para o entendimento do aluno e maior abrangência de conhecimento. Sendo assim, eu finalizo essa apresentação de TCC e agradeço ao tempo cedido e a atenção de todos os presentes na banca. Obrigado e até a próxima.